Saudações a todos, paz e graça. Vamos fazer mais uma reflexão aqui a respeito das confirmações de ilusão de separação que a gente se depara, né, nas nossas relações. E é comum, né, para quem faz atendimentos, né, com a psicoterapia, principalmente voltada para o curso em milagres, alguns clientes, pacientes, seja o nome que for dado, né, não importa, que eles venham aqui buscar uma confirmação ainda para suas ilusões de separação, né? Eles jogam a informação no sentido de como se fosse um problema, né? Quando na verdade na mente deles já está resolvido essa equação e eles só querem que você confirme aquilo que eles já escolheram na própria mente, né? E só o fato disso ser trazido para a sessão como, tipo, será que não seria melhor eu ter mesmo comprado aquela casa cheia de problemas e de dívidas? Então, eles têm a resposta interna, mas eles querem que essa ilusão deles seja confirmada pelo terapeuta, né? No sentido de talvez seria melhor você mesmo ter comprado e depois ter lidado com os desafios que viriam pela frente, né? E eu lembrei de uma citação muito interessante no Desaparecimento do Universo, que ele fala exatamente disso, que é uma conversa entre o Gary e o Arten, e eu vou ler essa pequena estrofe aqui para que a gente consiga dar continuidade. O Gary faz uma pergunta, né? Você está dizendo que o cristianismo é uma relíquia da Idade Média? E Arten responde: estou dizendo que os europeus não estavam mais prontos para a verdade do que o resto do mundo. O universo realmente não quer despertar. O universo quer doces para se sentir melhor, mas o doce é projetado para prendê-lo ao universo. Então, isso é um modus operandi, digamos assim, daqueles que vêm buscar a psicoterapia, não com a real intenção de se transformar e sair do autoconceito e desconstruir essa imagem que foi criada aqui por uma mente universal, porque é tudo um programa, né? Mas quer vir aqui apenas para resolver pequenos assuntos de ordem práticas, né? Sem olhar com profundidade. Então, quer apenas ali no raso, no imediato, e quer que você entregue aí, né, uma passadinha de mão na cabeça, um perfuminho, né, naquilo que já não está muito bom, para deixar mais agradável, mais gostoso e, de fato, não abrir mão dessa ilusão aqui que se vive no dia a dia, né? Então, isso é uma realidade hoje, né, da humanidade que está neste lugar, que ainda tem medo de olhar para a verdade, tem medo de olhar para Deus e muitas vezes usa a terapia mais voltada para o ego para afirmar no seguinte sentido: eu estou fazendo terapia, então eu estou procurando realmente melhorar. E quando se olha para o sistema mesmo ali geral, né, da vida em si, se constata que não tem realmente muita transformação, muita mudança, né? Pode ganhar um pouco ali de alegria, às vezes momentânea, uma certa harmonia em algum lugar, mas a transformação mesmo, né, o desdobramento de consciência significativo, ele não ocorre, porque internamente não está havendo uma intenção sincera, né, pura, de abrir mão
né, daquilo que se acha que é, para que a verdade se revele, né? E isso tem acontecido aqui, de pessoas buscarem durante a sessão da psicoterapia ou até fora dela mesmo, né, para que se confirme isso. E eu tive uma experiência há um tempo atrás, talvez uns 40 dias, de uma conversa com uma amiga, né, do Curso em Milagres, nós relatando aqui as nossas experiências, as nossas reflexões sobre as situações e circunstâncias que vão se apresentando e o convite que vai sendo feito para estender o perdão e liberação de culpa. E após a conversa, né, em alguns minutos assim, em reflexão, eu escutei internamente uma voz que disse: você já percebeu que todas as vezes que tal personagem, aí mostrou a imagem do personagem assim na minha mente, né, na minha tela mental, você fica confirmando aqui a ilusão de separação dela? E aí na hora aquela ficha caiu e eu tive que concordar com essa voz, que não importa se era do Espírito Santo ou de Jesus, tanto faz, mas do ego não seria, porque o que ele mais quer é que se confirme realmente a separação. E eu tive que concordar, porque ainda assim havia uma certa, talvez algum medo de desagradar ou de pegar pesado demais e a pessoa se retrair, ou talvez de ir embora e não voltar mais, porque escutou a verdade, né? E aí eu lembro do exercício do Curso em Milagres, que fala que aqueles que buscam a verdade não podem falhar. Então, se isso é realmente algo consciente, né, de que é só esse lugar que existe, não deve ter medo de se dizer a verdade, né? E se aquele que está vindo aqui buscar a verdade, por mais que ela seja doída, ele vai continuar. Ele sabe que no fundo é só o que ele tem. E é só isso que vai salvá-lo, né? Essa verdade. E então é uma outra, né, uma outra questão que nós temos aqui, que a gente às vezes se pega, né, nas escorregadas do ego, às vezes na conversa com amigos ou pacientes, que talvez a gente, em alguns momentos, a gente ainda quer alguma confirmação da nossa ilusão aqui, em relação a alguma coisa, né? Porque o ego é sempre assim, ele larga uma ilusão para pegar outra, né? Então, fica aqui mais uma reflexão sobre, né, para que a gente olhe se a gente realmente quer se transformar ou se a gente quer doces para se sentir melhor aqui e ainda permanecer nesse lugar de ilusão. Desejo a todos paz e graça e até breve.